Prezadas amigas, prezados amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja profunda em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para mais um estudo de enriquecimento do nosso espírito na busca da nossa evolução espiritual. Queremos caminhar com serenidade, sem tristeza e com alegria, sem tumulto, sem algazarra. Para tanto, trouxemos aqui do 61º livro escrito por Joana, Rejubila-te em Deus, o capítulo 6, Flexibilidade. Essa lição, para mim, foi uma lição muito importante face aos meus defeitos morais. E ela diz assim: todo comportamento extremista responde por consequências imprevisíveis e lamentáveis, porque ela se sustenta na intolerância e no desrespeito. A consciência equilibrada busca sempre o comportamento saudável, expressando-se de maneira gentil, mesmo em circunstâncias severas, mesmo em circunstâncias adversas. A flexibilidade, ela é uma medida edificante por compreender o outro, que nem sempre sabe se expressar ou nem sempre sabe agir como deveria, mas que tem sempre ideias credoras de respeito e consideração que devem ser levadas a sério. A dureza destrói a futura floração do bem, pois nenhuma ideia ela é tão perfeita que ela não possa ser melhorada ou que não possa ser complementada. E diversas mentes refletem melhor do que uma. Além disso, a imposição, ela deriva da presunção que decorre da vaidade, da ideia de que se sabe tudo, de que se carrega a plena verdade. Ao agir dessa maneira, se gera nos outros temor, aversão, por bloqueá-los justamente na forma como eles refletem, na forma como eles raciocinam. Já uma atitude flexível contribui para a soma de todas as realizações, porque compete a todos participar de cada uma das realizações. Apesar de reconhecer o equívoco da mulher adulta, Jesus foi flexível, dando-lhe nova oportunidade, apesar de não concordar com a sua conduta, que feria a legislação moral e a legislação legal e a lei. Entre dois ladrões, no momento extremo, solicitado por um deles que se arrependera da existência de erro, a existência de desacerto, concedeu-lhe a bênção da esperança, afirmando que ele também alcançaria o paraíso. Obras expressivas e respeitáveis de edificação do bem desaparecem em ruínas quando alguns dos seus membros são inflexíveis nos seus comportamentos. A harmonia do conjunto exige que todos contribuam com a sua parte a favor do equilíbrio geral, mesmo que tenhamos que ceder no presente para regularizar ou para construir no futuro. Se alguém discorda e se mantém inflexível, ocorre o desastre do grupo. O grupo se divide, dá origem a ressentimentos, queixas, desunião, amarguras e dissabores. Uma sabedoria oriental milenar afirma que uma floresta inteira, ela cresce exuberante em silêncio e discrição. Porém, quando uma árvore tomba, é com um significativo estrondo, mostrando que o bem se desenvolve com equilíbrio e a queda, a destruição sempre acontecem de maneira ruidosa, de maneira chocante.
Todo agrupamento humano necessita de tolerância, de paciência, de compreensão. O autoritarismo gera desmandos e tormentos incalculáveis, que poderiam ser evitados com um pouco de fraternidade. Sejamos então flexíveis, mesmo que pensemos diferentes. Mesmo que os outros tenham ideias diferentes ou que as nossas ideias nós consideremos ideias mais felizes, permitamos que os outros sejam ouvidos, permitamos que os outros sejam também seguidos. No vendaval, a árvore que não quer ser arrancada, ela se verga para depois retornar à postura original. Se ela com firmeza deseja se manter ereta a qualquer preço, sofrerá a violência que a derrubará a seguir. O bambu é um dos mais elevados exemplos de flexibilidade. Ele se recurva, submete-se à imposição, sem se arrebentar, mantendo-se posteriormente vigoroso. Conscientes de nossas responsabilidades, não nos imponhamos pela rispidez. Os nossos valores morais serão a nossa identificação, serão o nosso cartão de visita, o nosso cartão de crédito. Estamos convidados a servir e não a estabelecer diretrizes para os outros, especialmente na seara de Jesus, que sempre nos dá novas oportunidades, novas chances, mesmo que desperdicemos as anteriores. Fácil é ser inflexível para com o próximo, difícil é nos colocarmos no lugar dele ou que realmente possamos viver justamente a situação dele numa outra circunstância. Assim, dialoguemos, ouçamos, vamos nos abrir para novas proposições, de modo a adquirirmos gentileza indispensável ao êxito de todo e qualquer empreendimento. No dia a dia da vida, sempre ocorrem fatos, acontecimentos inesperados que alteram as programações, mesmo as programações mais bem estabelecidas, exigindo mudanças, exigindo novas formulações. O imprevisto é uma forma de intervenção de Deus que oportuniza sempre o comportamento saudável. Não sejamos, portanto, aquele que cria dificuldade, apesar de termos sempre boas intenções. Todos são úteis numa equipe e são importantes em qualquer realização. Sejamos, portanto, dóceis, sejamos, portanto, acessíveis, porque sempre podemos encontrar alguém mais áspero do que nós a superar as nossas convicções. Nunca sentiremos prejuízo ao ceder em favor do bem geral, em favor da ordem geral, abrindo espaço para outras experiências, para outras atitudes. A flexibilidade, ela é filha do amor, se expande e enriquece a vida de esperança e de paz. Todos aqueles que se fizeram arbitrários, impondo-se aos outros, não fugiram de si mesmos, não fugiram do envelhecimento, não fugiram das enfermidades e não fugiram da morte. Paciente e com grande flexibilidade, Jesus espera por nós e nos inspira sempre, sem cansaço. Vamos, então, meditar e agir conforme gostaríamos que os outros sempre fizessem conosco. Que Jesus nos abençoe, que essa lição cale fundo em nossos corações. Eu próprio sou, talvez, o primeiro
a necessitar desses ensinos. Que todos tenham paz essa semana, que Deus acompanhe a todos com imenso carinho. Que Jesus nos abençoe.